Vai. Aí. Quer saudar? Pronto. Sou o pastor Fernando da Igreja Acabou o Segredo. Queria saudar meus irmãos com a paz do Senhor. Amém. Quero falar um negócio sobre o que está acontecendo com os cristãos. Que eles só pregam dentro da igreja, só profetizam dentro da igreja, mas quando eles estão lá dentro da política, ninguém fala nada da Bíblia verdadeira para o Michel Temer, para o presidente Dilma, mas diz que eles são cristãos e o que eles estão fazendo é certo. Tiraram a Dilma, porque o país estava em crise, e o Michel Temer agora está dizendo que o país continua em crise. Então eu não entendo para que tiraram a Dilma. Tiraram a Dilma porque a Dilma não estava conduzindo um país legal. Aí botou outro merda também, que também não está conduzindo um país legal. Que está falando em crise ainda. Então ele não entrou para melhorar a crise, ele entrou para piorar mais a crise ainda. Eu quero mandar uma mensagem para os cristãos, que são das igrejonas grandes, que falam língua, que profetiza lá, cai no chão, dança no poder, como o pastor Marco Feliciano. Profetiza aí para o Michel Temer, Marco Feliciano. Profetiza para o presidente Dilma. Diz para eles o que Deus quer para o Brasil. Diz para eles o que Deus quer para a nação brasileira. Seja transparente, seja cristão verdadeiro. Vocês caem dentro da igreja, vocês profetizam dentro da igreja. Mostra lá o grupo Gedeão, a igreja do Gedeão, só tem profeta. Mas quando é para profetizar para o Michel Temer, vocês abaixam a cabeça. Quando é para falar da Bíblia para o presidente Dilma, vocês abaixam a cabeça. Mas estão lá dentro da política. Tá o Lázaro lá também, o cantor Lázaro. Um dos melhores cantores do Brasil. Que deu testemunho. Mas quando é para falar para o presidente Dilma, dar um testemunho sobre o evangelho verdadeiro, o que Deus quer, com nossos irmãos e para a nação brasileira, vocês não falam nada. A voz de vocês trava. O cântico de vocês não sai. Cadê os cristãos que estão dentro da política? Vocês estão lá para quê? Para ganhar dinheiro? Como muitos pastores, vagabundo. Porque tem pastor que é vagabundo. Entendeu? Abre igreja para poder tirar proveito daquilo que o evangelho pode dar para ele. Que é dízimo, que é oferta. Mas quando é os vagabundos profetizar para esses malandros que estão lá dentro da política, ninguém profetiza para eles e fala o que Deus quer para a nação brasileira. Qual é o que Deus quer ser realizado para a nação brasileira ainda, mas só fala em crise. Crise, crise, crise. Todo dia nós liga a televisão, crise, crise, crise. Aí tira a presidente Dilma, que ela saiu por causa de nada, ela falou, não roubei. Eu não roubei nada, mas saiu. Aí botou Michel Temer. Michel Temer continua falando em crise. Olha aí vem um bicho, o Manuel Ferreira, que é presidente da Assembleia de Deus, das Convenções Assembleia de Deus do Rio de Janeiro, do Brasil todo, dizer que Michel Temer é crente. Toma vergonha na cara, bicho Manuel Ferreira. Michel Temer é crente aonde? Michel Temer nunca foi crente e nunca vai ser crente. Nunca. Porque é um cara que é mentiroso. Um cara que faz que as pessoas se iludam com ele. Se omite a verdade. Se bobear Michel Temer, nem brasileiro é. Já começa por aí. Agora, bicho Manuel Ferreira, um cara veiaco de igreja, sebreano, dizendo que Michel Temer é crente. Se Michel Temer fosse crente, ele já tinha fechado com o Senado e já tinha criado lei para prevalecer o povo brasileiro. Se Michel Temer fosse crente, com certeza ele já tinha criado e dizido para os senadores, para os deputados federais, que a nação brasileira tem que ter renda para poder sair da crise, para nunca mais passar fome e nem ter desemprego conforme está tendo. Era só assinar um papel. Se ele fosse cristão, ele falava para esse vagabundo aí do Ministério da Fazenda, que é de lá que comanda a Casa da Moeda, para criar renda para o povo de um salário mínimo acima de 18 anos. É tanto vagabundo dentro da política que vagabundo se entende com vagabundo. É igual traficante se entende com viciado. Se Michel Temer fosse crente, bicho Manuel Ferreira, o linguajar dele era o nosso linguajar. Era a voz do povo, não era a voz da maldade. Não era a voz de dizer que o hospital tem que ficar da maneira que está. Se está sendo destruído que não tem médico, é por causa da crise. Aonde tem crise? Cadê os cristãos que conhecem a Bíblia?
Fala para eles. Vocês não conhecem a Bíblia, Marco Feliciano? Vocês não conhecem a Bíblia, Bispo Manuel Ferreira? Fala para eles da Bíblia que para existir crise, no mínimo para existir crise, tinha que ficar em todos os países sem chover para haver crise. Porque enquanto tiver dinheiro é impossível ter crise. Como é que tem crise se os shoppings estão cheios? Como é que tem crise que todo mundo está andando com o seu carrinho no meio da rua? Como é que tem crise se as empresas estão pagando seus trabalhadores em dia? Como é que tem crise? Crise eu vivi foi 4 meses desempregado. Que eu tive que vender coisa dentro da minha casa para me poder comer. Isso é crise. Porque você olha para dentro da geladeira e não tem nada. Você olha para dentro do teu armário e não tem comida para se comer. Isso é crise. Mas hoje eu estou trabalhando. Então eu não vejo crise na minha vida. Agora, para haver crise, os países tinham que estar sem chover. Aí sim haver crise, porque não ia haver como plantar. Nós não ia poder colher, porque não ia ter como plantar. Amém? Não ia ter como plantar. Então, aí sim ia acontecer a crise. Quando não se dá para plantar, que a terra está seca, não tem chuva, aí sim vai haver crise, não só no Brasil, mas em todos os países. Mas se aí no Brasil, se não tivesse chovendo, com certeza ainda nós não vivíamos a crise. Por que nós não vivíamos a crise? Porque nós podíamos pegar o dinheiro que nós temos aqui, a nossa riqueza, e comprar dos outros países vizinhos alimento para poder transportar aqui para o Brasil e abastecer o Brasil durante muito tempo, não sei quanto tempo que é ficar sem chover no Brasil. Se ficasse 2 anos, nós conseguiríamos sobreviver a essa crise de 2 anos. Transportando de outros países para o Brasil. Porque se outros Brasil não tivesse sem chuva, tivesse chovendo, com certeza lá tinha alimento para poder servir o Brasil. Então não adianta, não tem como ter crise se tiver chuva. Não tem como ter crise se tiver rio. O que nós temos aqui no Brasil é rio. O que nós temos no Brasil aqui é cachoeira. Como é que vai haver crise? Cadê os cristãos da Bíblia para dizer para esses vagabundos que não existe crise? Cadê os profetas que vão para o Gedeão, que vão lá para o Gedeão e prega lá, fala bonito? Cadê seus vagabundos? Fala para eles que para ter crise, o país para ter crise, tem que não ter chuva para o país ter crise. Porque enquanto tiver dinheiro, não é impossível nós ter crise. Porque o dinheiro, ele não compra só aqui no Brasil, mas compra também nos países vizinhos também. Para com esse negócio de crise, porque isso é coisa do diabo. Isso não é de Deus. Vai chegar o tempo da crise. E quando chegar o tempo da crise, Deus vai provar para esses mentirosos, para esses vagabundos, o que é crise nessa terra. Mas não estamos no tempo de crise. Para haver crise, tinha que ficar sem chover em todos os países, pelo menos 3 anos, 7 anos. Mas se ainda ficasse sem chover no Brasil, nós ainda não sofreria crise, porque tinha como nós comprar dos outros países e transportar aqui para o Brasil e alimentar toda a nação brasileira ainda. Como aconteceu lá no Egito. Quando houve crise no país, o Egito estocou e conseguiu alimentar as outras pessoas das outras cidades. Aí sim era crise, mas pelo menos o Egito se preparou para isso. Então, se os outros países estão chovendo e no Brasil não estiver chovendo, durante muito tempo, ainda o Brasil sobrevive. Não tem como haver crise. Para haver crise, tinha que parar a chuva em toda a nação, em todos os países, ficar sem chover. Durante 3 anos, 7 anos, que tempo que fosse. Aí sim havia crise. Porque ia ter dinheiro, mas não ia ter como se comprar o pão. Ia ter dinheiro, mas não ia ter como se comprar alimento, porque não ia ter nada. A terra não ia dar o seu fruto. A terra não ia nascer arroz e feijão por causa da seca. Aí teria crise. Aí vocês tinham certeza em falar de crise. Mas agora, com tanto dinheiro que nós temos, como é que nós estamos em crise? Nós temos a Casa da Moeda que fabrica dinheiro todo dia. Como é que nós estamos em crise? A crise quem está criando é vocês. A fome quem está causando são vocês. Porque o bandido, o ladrão, ele faz de tudo para destruir. É porque o diabo está na vida de vocês. Os cristãos que estão aí dentro da política são como vocês ou são piores do que vocês. Porque era para estar falando da Bíblia para vocês e dizendo na cara de vocês de noite que não existe crise. A crise quem está causando é vocês. Essa é a mensagem da igreja Acabou Sem Segredo.